Amém, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar a pessoa do Espírito Santo e dizer que nós somos gratos pela manhã de misericórdia que o Senhor nos concedeu. Afinal de contas, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e não seria diferente nessa manhã, amém? Hoje nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, bendizer o nome do Senhor e celebrar a oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, falando acerca da graça do Evangelho transformador do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs a estarem abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos de número 1 e número 2. Se você encontrou, quero te convidar a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. São apenas 2 versículos. Romanos 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, não feche sua Bíblia, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por pertencer a esta família, Deus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra, Deus, por essa porção de palavra lida, Deus. Nós cremos, ó Pai, que apenas essa porção de palavra, Deus, já serve, Senhor, para nos ativar, para nos moldar. Pai, já serve, Senhor, para nos tirar, meu Pai, da zona que nós nos encontramos, Deus, e já tem poder suficiente para nos transportar, Senhor, para um cenário de renovação de mente, Senhor, de ter os pensamentos, meu Pai, sobre nós, ó Pai, que vêm diretamente dos céus e não os nossos mesmos pensamentos, Pai. Obrigado, Jesus, porque hoje nós decidimos, ó Pai, levantar um pouco mais cedo. Apesar de um dia que teoricamente seria um dia de descanso, Pai, nós escolhemos estar aqui na Sua presença, porque nós sabemos, ó Pai, que mais importante, meu Pai, é estar, Senhor, na Sua presença, Deus. Deus, é mais importante, Deus, a graça, Senhor, é melhor do que a vida, Deus, porque nós entendemos o favor do Senhor gerado por nós, ainda que favor imerecido, Deus, mas essa graça, Senhor, que hoje nos alcança, Deus, que nos acompanha, Senhor, através das Suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Hoje estão sobre o povo de Deus aqui, Senhor, congregados neste templo, Deus, que vieram aqui, Senhor, para ouvir a Sua voz, vieram aqui, Senhor, para ser edificados na Sua palavra, Senhor, debaixo da Sua mensagem. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui nessa manhã, Deus. Deus, que não seja, meu Pai, uma palavra, meu Pai, que veio do meu coração, mas, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, Senhor, da palavra que veio direto do Seu trono, Deus, do coração de Deus para essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que nada de mim, meu Pai, venha ser colocado para fora, Deus, mas que eu seja apenas instrumento, apenas ferramenta, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor quer falar e gerar no Seu povo nessa manhã, Deus. Por isso, Senhor, nós oramos, certos no Senhor, que o Senhor falará conosco, muito mais do que a palavra logos, a palavra lida, Deus, mas através da palavra revelada. Essa é a nossa oração, e nós oramos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Essa semana nós tivemos a oportunidade, como cristãos reformados, protestantes, de celebrar a reforma protestante. 507 anos de uma reforma que aconteceu em 1517, do outro lado do mundo praticamente. Hoje nós completamos 507 anos essa semana, que nós nos emancipamos de toda a tradição e de todas as coisas que antes vinham daqueles que detinham poder, que era a igreja de Roma daquele tempo. No século XVI, Martinho Lutero foi aquele homem, um dos proeminentes, que estavam ali como um dos reformadores daquele tempo.
Só que antes dele, nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo já havia fazendo isso na igreja também de Roma. Quando o apóstolo Paulo escreve para os romanos ali, estamos falando do século I, e já vamos ver sinais de alguém que precisa reformar uma igreja. Sinais de alguém que precisa falar acerca daquilo que é proeminente no Império Romano daquele tempo. Mais tarde, no século XVI, nós vemos pessoas como Martinho Lutero, mas outros reformadores também, como John Huss, como Calvino. Depois, no século XVIII, nós vamos ver um homem chamado John Wesley, que nós sabemos muito bem que é aquele que é o cabeça, não o cabeça da igreja do Senhor, mas aquele que encabeçou o movimento chamado metodista no século XVIII. Todos esses homens e mulheres também que não foram mencionados são pessoas que decidiram fazer algo novo, decidiram se reformar, se renovar a partir de uma mentalidade nova e fresca que vinha da pessoa do Espírito Santo. Não dá para a gente falar sobre um reformador apenas, nós precisamos falar sobre reformadores. E o que será uma reforma? O que seria uma reforma? A reforma é todas as vezes que nós nos deparamos com alguma coisa, com um cenário, com uma casa, uma situação que está quebrada ou em processo de ruínas e precisa ser reformada porque já não está mais fazendo parte do contexto real daquilo que precisa ser vivido. Quando Paulo vai escrever sua carta à igreja de Roma, Paulo está na sua terceira viagem, quando ele vai escrever, e ele escreve para falar de alguns assuntos importantes. Paulo vai falar sobre a justificação da fé, e quando eu entendo que uma das mensagens, dos pontos principais, pontos centrais da carta de Paulo aos Romanos, é a justificação pela fé. Logo eu lembro novamente de John Wesley, que no dia 24 de maio de 1738, mais ou menos 15 para as 9 da noite, ele sentiu seu coração estranhamente aquecido, quando ele ouviu o resumo, o prefácio da carta de Paulo aos Romanos sendo lida. Naquele momento ele entendeu que toda a sua caminhada como pastor anglicano, ela tinha sido vazia, porque ele até então não tinha entendido a necessidade e a importância da graça ser algo que não dependia das obras. E ali, naquele momento, vivendo debaixo de uma crise ministerial, existencial e pessoal, o John Wesley, ele percebe que, na verdade, existe uma necessidade iminente, uma necessidade de conhecer aquilo que é invisível, de conhecer aquilo que os próprios olhos não podem contemplar aqui na terra, mas que é necessário se reformar e se renovar em todo o tempo. E quando nós olhamos para as atitudes de John Wesley após esse momento, aleluia. Cadê o Natan? Ei, som? Ei, som? Acontece, gente. É isso. 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 Tantas coisas precisando de reforma. É isso, 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 é isso. É isso, é isso. Vou interceder, galera. É isso aí, glória a Deus. Beleza, aleluia.
recapitulando, tantas vezes nós olhamos para cenários como o que John Wesley viveu, vivenciou, experienciou, e nós olhamos para a necessidade, e ele viu a necessidade de agora começar a falar daquilo que antes ele de certa forma nunca havia aprendido. Não dá para falar que John Wesley, a partir daquele momento, do dia 24 de maio de 1738, havia sido convertido. Na verdade, eu já vi muitas pessoas falando que John Wesley se converteu, foi o tempo de conversão dele. Não, aquele homem já era crente em Jesus Cristo, aquele homem já era pastor anglicano no seu tempo, ele era filho de pastor, ele era filho de uma mãe exemplar, que levou aquele homem a ser conduzido nos caminhos do Senhor ao longo da sua vida. Mas acontece que as coisas que Wesley aprendeu no seu tempo não eram suficientes. John Wesley estava vivendo uma vida com um óculos chamado de obras, e ele achava que tudo que ele faria, na verdade, faria com que tudo que ele colocasse as suas mãos, na verdade, levaria ele para um lugar onde o Senhor o aceitaria, onde o Senhor o reconheceria como um homem de fato de Deus. Mas quando ele vai fazendo uma viagem para a Geórgia, ele é extremamente frustrado, porque ele percebe que as suas próprias mãos, fazendo a coisa, muitas vezes não vão chegar no lugar onde ele esperava. E quando ele volta daquele lugar muito frustrado, ele percebe que na verdade existia algo maior, que ele via naqueles homens que estavam no navio com ele. O navio começava a balançar para um lado e para o outro, e ele achava que ele ia padecer, que ele ia morrer. Naquele momento ele percebeu que aquilo que ele foi fazer na Geórgia, que foi pregar o evangelho aos índios naquele lugar, ele mesmo não tinha certeza da sua própria salvação. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que um dos ideais da reforma paulina para a igreja de Roma é exatamente essa: é pregar sobre a justificação pela fé, é falar que na verdade somente o Senhor Jesus Cristo basta, e que a morte sacrificial dele na cruz foi suficiente. Quando Paulo vai entender, quando Wesley vai entender que na verdade não se trata de obras, mas uma graça que o alcançou e nos alcança a cada dia, amém? Uma graça que muitas vezes nós estamos tão perto dela e não reconhecemos. Aí sim, de fato, nós somos filhos. Aí sim, de fato, nós somos crentes. Aí sim, de fato, existe um teor do evangelho ministrando em nós e tirando de nós todas as nossas raízes de religiosidade, todas as nossas coisas que antes eram coisas construídas pelas nossas próprias mãos, mas que não nos levava para lugar nenhum. Então é possível e necessário reformar cada um de nós. Nós somos juntos a igreja de Cristo, e quando nós olhamos para dentro de nós precisamos perceber a necessidade de fazer uma reforma iminente. Eu fico vendo que naquele tempo, no século XVI, Lutero já via sinais de uma igreja que estava caminhando para o fracasso, porque não estava caminhando de acordo com a doutrina dos apóstolos. Lutero já estava vendo uma situação onde precisava ser reformada a igreja, porque se isso não acontecesse, a igreja não levaria ninguém a lugar nenhum, porque afinal de contas a igreja precisa ser um meio da graça de Deus, e não o fim dessa caminhada. Conta-se que naqueles tempos, na Idade Média, venderam tantos pedacinhos da cruz de Cristo, se juntasse todos os pedacinhos, daria para construir e reformar o Titanic. Então imagina quantidade de indulgências, quantidade de promessas, quantidade de coisas que a gente tinha que fazer para nos tornar salvos. E Lutero percebe esses sinais que a igreja estava dando e diz: não, é necessário reformar. Então Lutero vai escrever suas famosas 95 teses e vai afixar essas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha. Eu não sei se você sabe, mas Lutero foi um homem conhecido por traduzir a Bíblia do latim diretamente para o alemão do seu tempo. Naquele tempo, as missas eram pregadas, eram ministradas com um sacerdote virado de costas para a igreja, pregando em latim. Então as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, e Lutero foi aquele que deu acesso, devolveu o acesso, uma vez conquistado na cruz do Calvário. Porque quando a gente lê na palavra de Deus que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós temos livre acesso ao Senhor, nós também percebemos que junto com esse livre acesso existe sim uma demanda do mundo, tentando nos tirar desse livre acesso do Senhor e colocando impedimentos entre eu e você, impedimentos entre nós e o Senhor.
E o que Lutero vai fazer agora é restabelecer novamente os ideais conquistados por Jesus na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo que Lutero fez um sacrifício maior do que Jesus, eu seria herege dizer uma coisa dessa, mas estou dizendo que Lutero ele foi resgatar aquilo que Jesus tinha alcançado por cada um de nós. Então, amados, nós quando olhamos para essa palavra, nós precisamos entender, interpretar e tentar discernir o que é que tem nos tentado tirar, o que é que tem tentado costurar novamente esse véu que nos dá acesso ao Senhor. Muitas vezes nós colocamos tantos impeditivos entre nós e Deus, que nós nos afastamos da presença dEle, e muitas vezes não ouvimos a voz dEle. E às vezes a gente fala: o Senhor não fala comigo, eu oro, eu falo, e o Senhor não fala comigo, o que está acontecendo? E muitas vezes o cenário é conturbado da nossa vida, os nossos valores pessoais, a nossa fé é enclausurada, o nosso universo bolha tem de nos afastar daquilo que Jesus havia conquistado para mim e por você. Então, quando Lutero vai fazer isso no século XVI, Paulo já havia feito isso anteriormente, na mesma igreja, na igreja de Roma, e dizia que a justificação é somente pela fé. O que quer dizer isso? É que uma vez que Jesus morreu na cruz por mim e por você, quando antes o Senhor olhava para a terra e não via sequer um justo, na verdade Jesus morreu e se fez pecador por mim e por você, e o sangue dele nos justificou para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso. Então, quando eu olho para a justificação pela fé, eu percebo que somente ter a fé em Cristo Jesus basta para que esse acesso venha a ser feito. A minha salvação não tem a ver com as obras que eu faço, não tem a ver com as coisas que eu coloco as mãos, não tem a ver com os passos que eu dou, mas tem a ver com a minha declaração de fé como o Senhor Jesus, como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Porque nós entendemos que somente Ele tem o poder de morrer na cruz, e o sangue dele pode comprar as nossas vidas, e assim fez. Então muitas vezes nós tentamos tirar Jesus da cruz, tentamos desfazer o sacrifício dele, ou tentamos nos esquecer que isso aconteceu, e colocamos cenários, colocamos coisas, colocamos pessoas, situações, pensamentos, doutrinas diante de nós, entre nós e Deus. O apóstolo Paulo está falando disso. Tem alguns assuntos centrais que o apóstolo Paulo está falando. A justificação pela fé é um deles, mas Paulo também fala sobre o pecado e a morte. E ele não fala somente sobre o pecado e a morte, mas ele fala sobre a natureza do pecado e a consequência, que é a morte. Ele fala da natureza do pecado, ele fala da consequência, que é a morte. E ele explica que na verdade todo o pecado ele gera a morte. Todo pecado, ele vai levar a uma destruição total e iminente. E ele também fala da necessidade da salvação em Cristo Jesus. Paulo ele vai falar dessas coisas. Paulo vai falar sobre a nova aliança. Uma nova aliança estabelecida por Jesus no Novo Testamento, onde não é necessário mais estar debaixo daquela lei pesada, aquela lei enfadonha, aquela lei que não levava ninguém à salvação, mas que cerceava a liberdade, uma lei que castrava o relacionamento com Deus, e que Jesus havia estabelecido como um cenário onde Ele nos chama de filhos, e se estabelece para as nossas vidas como Pai, como nosso Deus, como nosso Senhor. Então Paulo vai falar sobre a justificação da fé, vai falar sobre o pecado e a morte, vai falar sobre a nova aliança, e vai falar sobre a universalidade da igreja, a universalidade do evangelho, onde Paulo coloca os judeus, os gentios, no mesmo pacote. Dizemos: nós somos irmãos, se cada um de nós tivermos o mesmo Pai, Jesus Cristo. Se todos nós formos filhos do mesmo Pai, então nós somos irmãos, não tem gentios, judeus, não tem escravos, não tem senhores, todos somos filhos daquele que um dia nos salvou. Todos nós somos aqueles que não somos merecedores dessa salvação, mas fomos contemplados por ela. Então ser gentio, ser judeu, não fala nada com nada. Na verdade, nada disso importa. E o apóstolo Paulo mesmo, ele vai escrever depois, se não me engano, em Filipenses, onde ele vai dizer que todas as coisas que estabelecem o seu status anterior, todas as coisas que ele conquistou ao longo da sua trajetória de vida como Saulo, todas as coisas que ele havia sido judeu do seu tempo, circuncidado ao 8º dia, ele era zelote, todas as coisas que Paulo havia sido colocado diante dele, ele havia imputado como perda.
Ele havia estabelecido como lixo, ele colocou todas essas coisas de lado pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Então, amados, quando nós conhecemos Jesus de perto, nós não temos necessidade mais de colocar nada entre nós e Ele. Então, todas as vezes que alguma coisa está entre nós e o Senhor, é necessário olhar para isso, discernir isso e perceber que é necessário fazer uma reforma interior. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre uma reforma interior. Não estou falando mais de uma reforma protestante, que foi marcada, histórica e aconteceu ali. Na verdade, alguns estudiosos dizem que quando Lutero ele foi afixar aquelas 95 teses na porta da igreja do castelo, lá na Alemanha, ele fixou, na verdade, do lado de dentro da igreja. Eu sei que você, quando vai ver algumas imagens sobre a reforma protestante, está lá Lutero com um martelo e um prego e algumas folhas pregando lá de fora da igreja na porta. Mas alguns estudiosos dizem que provavelmente ele pregou aquilo do lado de dentro, ou seja, a igreja dentro precisava ver aquilo. Na verdade, toda reforma precisa acontecer primeiro do interior. Se a gente começa a reformar uma casa pelo lado de fora, pela fachada, nós vamos viver de fachada, mas se nós reformarmos a casa pelo interior, nós vamos viver de essência. Se nossa reforma começar por dentro de nós, tudo aquilo que será gerado a partir de nós, será algo que não pode ser mudado por causa dos rótulos que as pessoas nos colocam, e nem mesmo que a gente nos coloque. Então não é necessário simplesmente pintar a fachada, tampar as fendas com massa corrida, não. É necessário olhar para dentro e a partir dos fundamentos, observar o que precisa ser demolido, o que precisa ser destruído, o que precisa ser desconsiderado, ser lançado fora, o que precisa ser retirado entre nós e aquele que nos gerou, o que precisa ser colocado diante de nós para estabelecer, na verdade, uma visão cristalina do sacrifício que Jesus teve por cada um de nós. Então é sobre isso que a reforma vem falar, é sobre isso que o Paulo, reformador da igreja de Roma, foi falar, e é sobre isso que nós precisamos falar dia após dia, amados. Então, a partir desses fundamentos doutrinários que Paulo vem colocando na sua carta, desde o capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, é como se Paulo fosse instruindo algumas coisas aos romanos, acerca de várias coisas que eles precisavam fazer, e de uma maneira técnica ou teórica, mas a partir do verso 12 ele diz assim, olha, portanto, ele começa com essa palavra, ele fala portanto, e ninguém começa nada com portanto, se antes já não houver um contexto. Você está entendendo o que eu estou falando? Ninguém começa com portanto, ninguém chega na sua casa e começa, portanto o quê? O que você estava falando antes? Ninguém começa assim, e Paulo começa o capítulo 12, portanto, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo começa com portanto, ele está colocando em xeque tudo aquilo que ele havia falado, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, acerca da doutrina que ele havia sido estabelecida ali para que as pessoas começassem a viver em Roma. E ele fala, a partir de agora, nós vamos pegar tudo aquilo que vocês aprenderam nos 11 capítulos anteriores e vamos colocar em prática essa reforma. Vamos começar a nos reformar, vamos falar sobre justificação da fé, vamos olhar para o teor da fé que existe dentro de nós, vamos olhar para o nosso relacionamento com o Pai, vamos olhar para as obras, mas não como base ou como barganha de uma realidade, de um relacionamento com Deus, mas como necessidade daquele que um dia entregou sua vida para Jesus. E ele começa a desenvolver esse tema ao longo do capítulo 1 até o capítulo 11, e a partir de agora, 12, ele vai fazer um apelo para aqueles irmãos. Ele vai falar, eu rogo a vocês, e eu não rogo por mim mesmo, eu rogo pela misericórdia de Deus. É necessário que cada um de nós venha apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, para aplicar esses princípios hoje na nossa vida, esses princípios da reforma hoje, na vida de cada um de nós, é necessário, primeira coisa, viver uma vida intencional. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esse versículo 1 ali, na verdade, ele fala sobre a questão do portanto, ele fala sobre uma vida intencional. Então existe uma intencionalidade de vida. Tem um autor famoso que diz que uma vida sem propósito é pior do que a morte. Então a gente viver uma vida que a gente acorda um dia, vive aquele dia, depois dorme, depois acorda no próximo dia, vive aquele dia, depois dorme, não é uma vida intencional, é uma vida circunstancial, ou seja, nós estamos sendo levados para onde a vida nos leva.
Zeca Pagodinho cantou assim uma vez: deixa a vida me levar. E não é sobre isso. A nossa vida é a vida de Deus que há em nós. Então que o Senhor nos leve, que o Senhor nos carregue, que o Espírito Santo sopre para onde nós queremos ir. Então o conselho é: não vá para qualquer vento de doutrina, não vá para a direita, não vá para a esquerda, mas esteja sensível à voz do Espírito Santo, e seja sensível ao sopro do Espírito Santo que sopra, e eu não sei de onde vem nem para onde vai, mas eu declaro: eu quero estar nesse vento, eu preciso estar no vento do sopro do Espírito Santo, que me carrega da morte para a vida, que me carrega dos meus paradigmas para um paradigma quebrado da parte de Deus. Então é necessário viver de uma forma intencional. A intencionalidade é necessária para todos aqueles que precisam cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre cada um de nós. Não dá para falar de propósito e falar sobre circunstâncias, não dá. São coisas que não cabem na mesma frase. Mas quando a gente fala sobre propósito, a gente tem que falar sobre intencionalidade, porque cada um de nós temos o nosso propósito, amém? E todos nós juntos temos um único propósito, que é ir de pregar o Evangelho, batizando, fazer discípulos, batizando, ensinando a todos aqueles que um dia aceitarem Jesus. Então essa intencionalidade, para a gente viver a intencionalidade, apesar da necessidade iminente, não pode ser por obrigação. Pastor, mas você falou dessa necessidade, da intencionalidade. Sim, mas intencionalidade não tem a ver com obrigatoriedade. A intencionalidade no propósito só vai funcionar de fato quando nós entendemos a voluntariedade. Então, apesar da morte sacrificial de Jesus na cruz, e apesar da vontade que Ele tem de se relacionar com cada um de nós, Ele não quer que a gente faça isso só por causa que Ele estabeleceu isso, mas Ele quer que cada um de nós tomemos a nossa vontade e jogamos ela por terra, e a partir dessa nova vontade e desse reconhecimento do que Ele fez, nos aproximarmos e começarmos a nos relacionar com Ele dia após dia. Então, intencionalidade, para funcionar de fato, precisa ser voluntário. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, peço que ofereçam. Ele não fala assim: eu obrigo, eu digo que não tem outra maneira. Ele diz: eu peço a vocês, eu peço que vocês ofereçam. Então fala sobre oferta, e você sabe muito bem que oferta precisa ser voluntária, que não existe uma oferta por obrigatoriedade. Não é oferta, é extorsão. Entende isso? Oferta obrigatória é extorsão. Oferta é voluntariedade, é voluntário, amém? Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, eu peço que seja voluntário, eu peço que vocês ofereçam. Então a voluntariedade, amados, é o antídoto contra a barganha. Anote isso: a voluntariedade é o antídoto contra a barganha, porque todas as vezes que eu estou diante do Senhor e eu quero alguma coisa com Ele, eu tendo a ser barganheiro com Ele. Eu tento chegar para Ele e falar: Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo outro. A natureza nossa tende a nos levar para esse lugar. Mas quando é voluntário, não é obrigatório, é por reconhecimento do sacrifício que antes Ele fez e agora eu vou fazer. Aí não tem a ver com barganha mais, aí tem a ver com reconhecimento. Aí tem a ver com uma nova vida que começa a brotar dentro de mim e começar a gerar valores que antes eu não tinha, e começa a me levar para esse lugar do cuidado, para esse lugar do relacionamento, para esse lugar que, apesar da necessidade iminente, não pode ser por obrigação, mas por necessidade daquele que um dia entendeu o sacrifício, por necessidade daquele que um dia entendeu tudo aquilo que Paulo havia falado e que antes Jesus havia falado e ministrado para aquele povo. Então aqui Paulo não fala de dinheiro ou bens materiais. Paulo ele fala de uma coisa que é o corpo, e eu sei que eu e você não somos diferentes nisso. Talvez aqui nós temos a maioria de cristãos convertidos a Jesus Cristo, mas uma coisa eu quero te dizer, uma coisa clara, sem medo de errar e sem medo de ser herege: existe uma coisa chamada carne, e essa nunca se converte. Então por isso é necessário reconhecer, então por isso é necessário colocar nosso corpo como sacrifício vivo no altar, porque todas as vezes que nós oferecemos de maneira voluntária aquilo que nos leva para o pecado, isso fica no altar dia após dia para ser queimado diante do Senhor. Sabe, no Antigo Testamento a oferta não era como nós entendemos hoje. Na verdade a oferta era levada para o altar para ser queimada. Então o que em nós como vivos precisa ser levado no altar do Senhor para ser queimado? Certamente essas coisas são aquilo que coloca impedimento entre nós e Jesus Cristo, entre nós o relacionamento de Deus.
O que em nós, o que em mim, o que em você precisa ser colocado diante do altar do Senhor para ser queimado, como oferta pacífica, como oferta voluntária diante do Senhor. Mas para viver uma vida intencional também, apesar de ser voluntária, não significa que será fácil. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já precisou renunciar a alguma coisa. Quando encontrou Jesus, junto com o encontro, assinou para si mesmo um acordo de se afastar de tudo aquilo que não é Jesus, ou que desagrada o coração do Pai. Então, apesar de ser voluntária, não significa que será fácil. Não significa que será fácil. Paulo diz que será um sacrifício, sim, mas fica tranquilo, porque também, apesar de ser um sacrifício e apesar de ser voluntário, não significa que será para a morte, porque já não é necessário mais ninguém morrer. Jesus já morreu e a morte de Jesus foi suficiente. E Ele não pede para que eu e você venhamos nos matar pelo Evangelho, não. Ele vem nos pedir para que nós venhamos a oferecer o nosso corpo como sacrifício em vida, porque Ele é santo, porque isso é agradável aos seus olhos. Você está comigo aqui nessa manhã? Então, quando eu olho para a palavra de Deus e percebo que é necessário ser voluntário, mas que voluntariedade não significa que não haverá sacrifício, não haverá sofrimento, não haverá renúncia, eu percebo a necessidade de nos esvaziar todos os dias perante o Senhor, a necessidade de nos colocar diante do Senhor de maneira limpa. Sabe, é colocar todas as áreas pecaminosas que há dentro de nós no fogo, no altar do Senhor, para que nós sejamos revisitados pelo Espírito Santo, para que nós sejamos limpos pelo fogo que refina o ouro, para que a gente, cada dia após dia, nós venhamos a viver de verdade um cenário que o Senhor se agrada. Isso que é ser santo, e isso que é ser agradável. Sabe, essa semana eu atendi uma adolescente que me procurou para pedir conselhos para uma amiga. Amém. E essa adolescente, ela falou para mim que ela já havia conversado muito com a sua amiga e percebeu que essa amiga, ela orava ao Senhor e ela não tinha a resposta do Senhor. E ela falou assim que ela estava vivendo algo que incomodava muito ela. Ela tinha terminado um namoro. A amiga também é uma adolescente. Ela havia terminado um namoro. Ela havia brigado com os pais. A casa dela estava de perna para o ar, estava uma bagunça, estava uma zona. E ela falou assim que o que ela queria na verdade era ouvir a voz de Deus, porque ela orava e ela não escutava nada do que o Senhor falava para ela. E eu fiz uma pergunta para aquela adolescente. Eu falei assim: quanto que a sua amiga deseja sacrificar, deseja se afastar, renunciar, para de fato ouvir a voz de Deus? E ela falou assim: ela não está disposta, pastor, ela não está disposta a renunciar às coisas que ela já tem, é tudo isso que ela está se apegando agora para ouvir a voz de Deus. Eu falei assim: olha, isso seria impossível. E eu li para ela o texto lá de Jesus com o jovem rico, que quando aquele jovem rico decidiu seguir a Jesus, Jesus falou com ele assim: olha, é simples, vai e vende suas propriedades, vende seus bens, vende todas as coisas que te ocupam sua mente, pega a sua cruz e me siga, vem atrás de mim. A gente nunca mais ouviu falar desse jovem. Então, quando eu li aquele texto para ela, ela falou assim: a minha amiga é exatamente assim. Ela quer seguir a Jesus, ela quer ouvir a voz do Senhor, mas ela não quer abrir mão das coisas que ela conquistou ao longo da sua vida. Eu falei assim: seria impossível. Então a sua amiga não vai ouvir a voz de Deus, não porque Deus não está falando, mas que ela está tão afastada e tão rodeada pelas suas próprias vontades e vaidades e preceitos, que ela não vai conseguir ouvir a voz do Senhor que está falando. Então o nosso Deus não deixa de falar. Muitas vezes é nós que temos cera nos ouvidos, que não deixa escutar a voz dEle. Então eu disse para ela assim: olha, diante do nosso caminho sempre há dois caminhos. Na nossa trajetória, na nossa jornada, sempre vai haver dois caminhos. E o primeiro caminho é um caminho muito estreito, um caminho muito apertado, um caminho com pedregulhos, com alguns espinhos, mas um caminho que quando você entra por ele, existe uma placa do lado de fora dizendo assim: olha, pré-pago, entrada gratuita, porque o preço já foi pago. E você fala assim: olha, mas ainda bem, né? Porque como é que eu vou pagar por um caminho tão tortuoso desse? Ninguém pagaria nada para entrar por um caminho tão apertado, tão tortuoso. Só que esse caminho apertado nos obriga, ao longo da jornada por ele, largar coisas que não nos faz passar por caminhos apertados.
largar coisas para trás que não tem a ver com aquilo que faz parte da nossa jornada mais. Então, ao longo deste caminho, nós vamos deixando para trás coisas que não é possível entrar e passar conosco por onde a gente vai passar. Então, existem bagagens de uma vida velha do passado, de um velho homem, de uma velha mulher que precisa ser deixado para trás neste caminho. Mas existe também um segundo caminho, que é um caminho largo, é um caminho feliz, é um caminho de prazeres, é um caminho de vaidades, é um caminho de oportunidades, é um caminho muito lindo. E também no seu início existe uma placa dizendo assim, ó, pós-pago. Usufrua primeiro, pague pelo que consumir no final. E esse caminho muitas vezes é muito mais atrativo. Só que eu sei que você já entendeu o que eu quero dizer, que todos os dois caminhos, na verdade, eles não terminam em si mesmos, mas todo caminho leva a um destino. E o caminho e o destino que o primeiro caminho leva, apesar de tortuoso, é um caminho para o prêmio, para uma coroa eterna, para as moradas celestiais de Deus Pai. Mas o segundo caminho, quando chegar no final o seu destino, vai ter lá não uma maquininha de cartão para você passar, mas uma sentença, um pagamento ali. É necessário pagar por tudo aquilo que você consumiu ao longo do caminho. E aí nesse tempo não haverá mais tempo de voltar e pegar o outro caminho. Então é necessário pagar, mas o preço será tão alto, tão alto, tão alto, que não existe dinheiro, influências, status, posição social, que fará com que seja batido no valor. E o valor será com a própria vida. Sabe, Jesus já disse, olha, eu morri para que vocês não tenham que pagar esse preço. Eu paguei por vocês, mas vocês são livres para escolher qualquer um dos dois caminhos. E eu falei isso para aquela menina. E ela chorando no gabinete falou assim, eu tenho que falar isso para minha amiga. Eu tenho que contar para ela que se ela quiser realmente viver uma vida com Jesus, ela precisa fazer renúncias no caminho. Porque ela havia dito para mim, que essa menina falou assim, eu sou muito nova, eu tenho que aproveitar muitas coisas antes, e eu quero ouvir a voz de Deus para me confortar. Eu falei, Senhor não vai te confortar fora do seu caminho, fora dos seus princípios. O Senhor não é um Deus que passa a mão na cabeça dos seus filhos rebeldes, ou dos seus filhos impostores, ou dos seus filhos que estão fora do seu caminho. Para ovelhas que estão fora do caminho, o Senhor as pega e as corrige, as confronta, e não passa a mão sobre a cabeça delas. Não é assim que funciona, não é o que Deus faz. Não é a forma como Jesus age diante de pessoas que estão fora da sua vontade em todo o tempo. Então a palavra de Deus, ela mostra que existe uma necessidade iminente, sim, de nos aproximarmos do Senhor. E existe também uma necessidade, uma oportunidade de nós fazermos renúncias acerca desse Deus maravilhoso. Mas apesar de ser um sacrifício, amados, não é um sacrifício para a morte. Existe um ditado que fala que aquilo que não nos mata nos torna mais fortes, sabe? E Jesus nos poupou da morte para nos tornar mais fortes nele. Jesus nos poupou da morte para que nele nós possamos nos reconciliar, para que nele nós possamos nos reconectar e haver um relacionamento. Então também é necessário, para viver esses princípios reformadores em nós, além disso que nós falamos, é necessário também identificar e rejeitar os padrões do mundo. E aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo, na igreja de Roma, ele vai dizer assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, ou seja, e não vos conformeis com esse século, em outras traduções. E a palavra conformar aqui do grego é a palavra susquematizo. Susquematizo é a palavra que significa moldar-se, modelar-se de acordo com a mente ou caráter de alguém. Olha que forte isso. Então o susquematizo quer dizer assim, olha, não vos conformeis, ou seja, não se amoldem a partir da mentalidade ou do caráter de alguém. É isso que a palavra de Deus está falando. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo através da boca de Paulo assim, olha meus filhos, eu quando pensei em vocês, eu quando constituí vocês, quando vocês foram gerados em mim, a proposta inicial e o plano perfeito é que vocês fossem imagem de Deus Pai, conforme a nossa semelhança. Então não é necessário vocês se amoldarem a algum padrão deste mundo para encontrar segurança, porque na verdade a segurança vocês vão encontrar em mim. Então não se amoldem, saiam da forma. A palavra aqui é desformar.
A palavra aqui é não entrar na forma. Eu não sei quem cozinha aqui, mas independente se você cozinha ou não, e eu não cozinho, para deixar claro, eu tenho certeza que quando você pensa em fazer um bolo redondo, você não coloca ele numa forma retangular e depois fala assim, depois que ele estiver pronto, eu vou modelar ele para ele ficar redondo. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Eu sei que alguma confeiteira vai falar assim, eu faço quadrado, depois eu recorto, tá, mas você desperdiça o resto do bolo. Eu estou dizendo que ninguém coloca uma massa mole no tabuleiro e depois de assada consegue esperar que aquela massa fique redonda, sendo um tabuleiro quadrado ou retangular. Então o que a palavra de Deus está falando assim, olha, saia de uma forma que o mundo estabeleceu para cada um de vocês. Não entrem nesse mundo de uma maneira flexível, achando que não vai dar nada errado, porque vocês serão endurecidos por essa forma, e depois serão muito difíceis de ser modelados a partir dessa forma. Então saiam da forma, desaformem, desformem, não se conformem. Saiam da forma, saiam desse padrão de mentalidade, de caráter, sobre o pensamento de alguém. Existe um pensamento mundano que vai tecendo e vai construindo pessoas umas atrás das outras, como uma grande indústria, como uma produção em massa. E nós estamos aqui, sim, amados, não é fácil, mas é para lutar contra a maré. O Senhor não falou que seria fácil essa jornada. Ele não falou que o sacrifício dele tornaria todas as coisas mais fáceis para aqueles que não participaram do sacrifício, mas ele vai dizer assim, que ele deixou uma parte sim para que nós venhamos a pagar. E não é pagar para a salvação, mas é pagar para a santificação. Você está entendendo isso? Então eu não pago nenhuma obra, eu não faço nenhuma obra, eu não pago nenhum preço para a justificação. Esse preço só Jesus podia pagar e ele pagou. Mas o preço que eu e você pagamos todos os dias é para a nossa santificação. É para que eu e você cada dia nos tornemos mais santos. E ser santo não tem a ver com não ser pecador, mas ser santo tem a ver com se separar da forma. Santo quer dizer ser separado para Deus e se separar de uma forma conduzida e arquitetada pelo mundo, pelos padrões desse mundo. Então a palavra é: saia dos padrões deste mundo. Mas a minha amiga faz, mas você não é sua amiga. A sua mãe já te disse isso. Mas o meu amigo faz, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você é aquele que estava com todo mundo, mas que reconheceu que Jesus te salvou. E a partir de agora, a sua caminhada precisa ser uma caminhada em conformidade ao que Jesus fez, e não a forma que o mundo propôs. Então é sobre isso. É sobre salvação, mas é sobre santificação. Então é identificar e rejeitar os padrões desse mundo. É necessário rejeitar os padrões desse mundo, mas antes é necessário identificar. Eu sei que muita gente está vivendo a vida de uma maneira livre e achando que é assim que tem que viver mesmo, e isso é liberdade, e Deus me ama e Ele não vai me julgar. Amados, não esqueça que o nosso Deus é bom, amém? Que o nosso Deus, Ele é fiel, amém? Mas Ele é fiel primeiramente à sua própria palavra, tá bom? O Senhor não é fiel àqueles homens e mulheres que não querem viver debaixo da graça de Jesus. Ele não é fiel àqueles que decidiram por conta própria, voluntária, não viver a fé no Senhor Jesus. Ele é fiel à sua palavra. Mas esse mesmo Deus que é bom, esse mesmo Deus que é fiel, também é um Deus justo. Então tudo bem você fazer suas escolhas, mas não coloque nada de Deus nisso. Não coloque Deus nessa frase, não fala, mas porque Deus me ama e tal. Não coloque o amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor muito mais corretivo do que confortante. O amor de Deus é muito mais corretivo do que confortante. Afinal de contas, nós estamos vivendo um tempo, e na nossa atualidade, um cenário onde que amor foi descaracterizado. O que é amor? Amor é aceitar o outro independente dos erros do outro. Não é isso que é amor. O amor de Deus não aceita o nosso pecado, apesar do nosso pecado. Alguma coisa tem que ser feita e um preço precisa ser pago, e Jesus pagou o preço para isso acontecer. Agora, por outro lado, amor de verdade é aquele que corrige, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que admoesta. Amor de verdade é aquele que corrige nos momentos onde cada filho que uma vez reconheceu que começa a pisar fora das linhas que o Senhor propôs, começa agora a ser corrigido por esse Espírito Santo, que começa não a consolar, mas a confrontar os seus filhos, para que vivam uma nova vida perante ao Senhor. Então é necessário identificar, e para identificar precisa ser sensível à voz do Senhor, precisa ter uma vida com o Senhor, leitura da palavra, precisa ter jejum, precisa ter oração dia após dia, porque é necessário para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já está estipulado, já está determinado, mas é necessário sair dessa forma.
A palavra de Deus em Jeremias 29, o versículo 8, o versículo 11, diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então existe sim, a palavra de Deus mostra que existe sim conselhos dos ímpios. Em Salmo 1 fala sobre não andar segundo o conselho dos ímpios. Jeremias fala sobre não se deixar enganar pelos profetas e adivinhos. Quando eu abro o livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, eu percebo que Daniel escolheu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então é necessário sair da forma. Reformar não é limpar a fachada e pintar a fachada. Reformar é estipular novos padrões para viver a partir de dentro. Novos padrões essenciais que limitam a nossa vida. Liberdade não tem a ver com fazer o que eu quero, mas fazer tudo aquilo que eu posso dentro dos limites estabelecidos por Deus para a minha vida. Porque tudo fora disso é libertinagem, é viver conforme os padrões do mundo. E os padrões do mundo dizem: você pode ser livre, inclusive ser livre de Jesus. Mas Jesus está dizendo assim: eu não quero que você se torne livre de mim. Eu morri na cruz para você ser livre do pecado. Eu coloco limites não para que você seja cerceado na sua liberdade, mas esses limites na verdade são proteção para os meus filhos que me amam e que eu amei primeiro. Então, na verdade, é necessário identificar e rejeitar esses padrões. Padrões mundanos precisam ser rejeitados. A gente precisa fazer uma faxina na nossa casa, fazer uma faxina nas nossas redes sociais, fazer uma faxina das nossas amizades. Os lugares que nós frequentamos precisam ser reformados. Alguns deles precisam ser demolidos. Alguns deles precisam ser deixados, sem medo de perder alguma coisa, porque na verdade já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade não é mais perfeita, a minha vontade não é absoluta, a minha vontade não é aquilo que importa mais, mas a vontade do Senhor, que está sobre mim, que morreu por mim e me salvou, é aquilo que dirige a minha vida a partir de agora. Eu não vivo de acordo agora com a minha própria vontade, com os meus próprios desejos, eu vivo de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Tudo aquilo que pedires em meu nome, assim eu farei. Não é pedir em nome de Jesus como um passo de mágica, mas é pedir como se Jesus estivesse pedindo. E se Jesus está pedindo e você está obedecendo, é porque Ele está em você, está em mim. Ele está habitando o meu ser e o seu ser. E quando Jesus está na casa, meu irmão, Ele chuta o balde se for necessário. Ele joga as coisas por terra e Ele fala assim: isso aqui não está certo. Não foi assim que eu deixei vocês como igreja para fazer. Ele vai chutar o balde, ele vai mostrar e vai quebrar os padrões, Ele vai quebrar os paradigmas, simplesmente para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus, que é necessário uma reforma todos os dias na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, na nossa existência, porque Ele é o Senhor da nossa existência, Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que instituiu para nós a vida, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por causa disso que nós reconhecemos, somos chamados de filhos, fizemos as pazes com o Senhor e agora caminhamos debaixo da doutrina que Ele deixou para a sua igreja. Alguém tem que falar sobre isso. Alguém tem que falar sobre a necessidade iminente da salvação e o tempo que tem sido perdido com a contaminação deste mundo e com a forma que o mundo tem dado. Salmo 118, versículo 22 diz que a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, esta era a pedra angular. A pedra de esquina angular, não sei se você sabe, mas é Jesus Cristo, já sendo mencionado lá no Antigo Testamento, nos Salmos. Porque a pedra de esquina angular, na verdade, é uma pedra que ela é colocada como firme fundamento de qualquer construção. É a partir dela que nasce o alinhamento do terreno e o prumo vertical. Se ela não estiver bem colocada, ela pode corromper e contaminar toda a estrutura que será construída a partir dela. Então a Bíblia mostra que existe tanto uma rejeição dos construtores deste mundo por essa pedra. E disseram que a pedra que esses construtores rejeitaram se tornou a pedra de esquina angular. Ou seja, o mundo não quer estabelecer Jesus como os seus fundamentos, porque isso fará com que eles vão ter que ser transformados, mudados. Eles vão ter que ser deixados as coisas do jeito que o Senhor quer e não como eles querem. Então todos aqueles que estão em Cristo precisam ser fundamentados nessa pedra angular. E a pedra angular é uma pedra que ela tem suas quinas e cantos e ângulos retos
tão perfeitos, mas tão perfeitos, que é possível gerar o prumo para qualquer parede. E o prumo fala sobre como o céu me vê e como eu vejo o céu. Fala sobre um alinhamento entre o céu e a terra. Fala sobre um alinhamento a partir do fundamento que é Jesus. E quando nós estamos firmados em Jesus, o nosso alinhamento para o céu é perfeito. A nossa visão é cristalina e nós não conseguimos mais ser enganados pelos falsos profetas. Não conseguimos mais ser enganados pela forma que o mundo estabelece para nós. E nós vivemos de acordo com a vontade plena, absoluta, perfeita, boa e agradável, que é a vontade do Senhor. Amém? E para encerrar, para aplicar esses princípios hoje, é preciso, além desses dois elementos, o terceiro, cultivar uma mente renovada. E aí o versículo 2, parte B diz: mas deixem que Deus os transforme para a renovação, pela renovação da vossa mente. E tem duas palavras aqui que me chamam muita atenção. A primeira palavra aqui é a palavra transformação, que do grego metamorfose significa meta mais morfo, que significa mudança ou além de, e morfo significa forma. Então metamorfose é ir além da forma, é mudança de forma, mudança de forma. E ele fala assim, pela renovação da vossa mente. Essa expressão no português é uma única palavra no grego, que é a palavra metanoia. E metanoia, mais uma vez, é meta mais noia, que é mudança e mente, ou mudança de mentalidade, ou além da mentalidade estipulada pelo mundo. Então está falando assim, olha, eu preciso que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, para ser transformado, é preciso primeiro ser moldado internamente. Está entendendo? Então, quando fala sobre forma, mudança de forma, está falando daquilo que é visível, daquilo que é aparente, daquilo que todas as pessoas verem, das nossas atitudes, das nossas ações, daquilo que todos os lugares que nós estamos, as pessoas enxergam. Mas quando fala sobre mudança de mentalidade, aí é uma atitude invisível. Acontece aqui dentro. Acontece aqui dentro. Então Paulo está falando assim, se você quer ser transformado, primeiro parta do seu interior. Você quer que seja muito melhor edificado todas as coisas que você faz? Comece a trabalhar na essência, no fundamento, naquilo que ninguém vê, naquilo que é a mente. O filósofo e matemático francês René Descartes diz: penso, logo existo. Então quer dizer que a nossa existência vem a partir do nosso pensamento. Nós somos exatamente aquilo que nós pensamos. Agora, existe um pensamento melhor do que o nosso. Lá em Jeremias fala: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então é necessário renovar a nossa forma de pensar, a partir da forma que o Espírito Santo pensa de cada um de nós. Não é sobre uma identidade que eu vou pensando ao longo da minha vida e vou fortalecendo, não. É sobre uma identidade que eu vou deixando ao longo da minha vida para viver uma identidade dos céus para a minha vida. Então tem a ver não com aquilo que a minha mãe me criou, com aquilo que o lugar que eu estou me criou, sobre a sociedade que me criou, sobre a escola que eu frequentei, não. Tem a ver com uma identidade provocada e lançada nos céus para a minha vida. E a partir dessa identidade eu sou um novo homem, você é um novo homem, uma nova mulher. E a partir dessa identidade modificada, uma mentalidade renovada, uma mente edificada no Senhor, as coisas vão começar a exalar de nós para fora. A palavra de Deus fala assim, que não adianta ser como Jesus falando para os fariseus do seu tempo: não seja como sepulcros caiados, que por fora são muito lindos, uma fachada muito perfeita, mas por dentro há podridão. Então, amados, eu te convido a não fazer uma reforma a partir de fora para dentro, mas uma reforma de dentro para fora. As 95 teses foi pregadas do lado de dentro da igreja, porque a partir da igreja, como meio de graça, as outras pessoas serão alcançadas. Então, a partir da sua e da minha mentalidade mudada e renovada, as coisas do nosso exterior serão modificadas. As pessoas que falam mal de você, talvez falam mal de vocês porque a sua essência começa a exalar de um velho homem que precisa também de conversão. Mas então elas vão parar de falar, e vão parar de murmurar, vão parar de reclamar, vão parar de me apontar quando a minha mente começar a ser transformada. Talvez sim, talvez não, mas a sua visão sobre perseguição vai ser alterada, com certeza. Se você começar a olhar a partir daquilo que você acredita ser acerca de você, ninguém vai conseguir rotular qualquer coisa sobre você.
Quando você sabe de verdade quem você é, ninguém chega para você e fala que você é mentiroso. Se você não é mentiroso e alguém chega para você e fala que você é mentiroso, você não tem direito de ficar com vergonha, você não tem direito de ficar nervoso, você não tem direito de ficar magoado, porque você sabe que você não é. Mas se você é um mentiroso, você também não pode ficar magoado, porque essa é a verdade sobre a sua vida. Está entendendo? Então, quando nós sabemos quem nós somos, ninguém consegue nos rotular e nos ferir e nos ofender. Mas pessoas ofendidas são pessoas que têm dificuldade de entender qual é a própria identidade. E se a gente fizer uma pesquisa aqui para cada um de nós, e eu perguntar, diga quem você é, sem falar palavras sobre o que você sabe fazer, muitas vezes nós vamos nos calar, porque a gente não sabe responder essa resposta. Nós não sabemos responder essa pergunta. Então nós precisamos saber primeiro quem nós somos. E como nós vamos fazer para descobrir quem nós somos? Reformar a nossa maneira de pensar e permitir que o Espírito Santo pense em nosso lugar, permitir que o Espírito Santo comece a pensar a partir de nós, e que nós venhamos deixar uma mente cauterizada pelo pecado, pela forma do mundo de lado, para viver uma mente renovada dia após dia no Senhor, e a partir dessa mente estarmos libertos da força da lei, do pecado sobre as nossas vidas. E aí as coisas ao nosso redor serão transformadas, serão modificadas. Amados, a reforma protestante foi a reação dos cristãos que não aceitaram os padrões de sua época, que se contrariavam com os padrões do céu. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos de Roma, chamou a atenção para uma ação prática acerca da doutrina da salvação, explicada ao longo de sua carta, nos 11 capítulos anteriores. E ele faz um apelo veementemente a esses cristãos que saiam da forma que o mundo estabeleceu para eles, para assim, e somente assim, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Quem recebeu essa palavra no seu coração nessa manhã? Não receba no seu coração, receba na sua mente. Amém? Porque o coração do homem é enganoso, mas o nosso culto é um culto racional. Amém? Culto racional não quer dizer que é um culto sem fé, não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma decisão racional, como o amor é uma decisão, como o perdão é uma decisão, como aceitar Jesus é uma decisão. Amém? E como ser transformado também é uma decisão. Então quero te convidar de pé, só você que levantou sua mão. Se você não levantou sua mão, pode ficar sentado, não tem problema, mas você que levantou a sua mão, fique de pé, para a gente aplicar os princípios e padrões do céu na nossa vida hoje. Lembre-se, é necessário viver uma vida intencional com Jesus. Não dá para dizer que conhece ou anseia o Senhor sem demolir algumas áreas da nossa vida, sem demolir alguns cômodos, sem fazer uma faxina na nossa vida, na nossa estrutura. É necessário que nós venhamos a identificar e rejeitar os padrões mundanos. Existe uma forma brutal e individual do inferno tentando nos colocar dentro de padrões deste mundo. É necessário identificar e rejeitar todos esses padrões que são padrões mundanos. Mas é necessário também, além de tudo isso, estarmos inteirados no Senhor, que é necessário ter uma mente renovada e investir e cultivar uma mente que se renova a cada manhã, a cada dia, diante do Senhor, e fazer decisões, tomar decisões necessárias para que a nossa mentalidade seja forjada na mentalidade do Espírito Santo. Amém? Então, se você deseja ser intencional nas suas ações, ter discernimento para identificar áreas e os padrões estabelecidos do mundo para a sua vida, e ter forças para rejeitá-los, se você quer ter uma mente limpa e renovada todos os dias, então você, nessa manhã, é o alvo de Jesus. Então eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar. Somente você que entendeu essa mensagem, sai